Olá pessoal, meu nome é Aldir Santos do canal Mundo Curioso. Nesse vídeo vou lhe mostrar algumas curiosidades sobre Joana d'Arc. Então veja este vídeo até o final que você vai ganhar um presente que vai ser de grande valia para a sua jornada na internet. Mas antes disso, dê uma força para o nosso canal, aperte o botão abaixo gostei e se inscreva no canal. E a propósito, aperte o sininho das notificações, para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Veja o vídeo até o final e faça seu comentário abaixo. O que você achou do vídeo sobre Joana d'Arc? E diga se gostaria de saber mais informações sobre essa heroína. Vamos lá! Joana d'Arc, conhecida como a Donzela de Orleans, foi uma guerreira e líder militar francesa. É considerada uma das personagens históricas mais importantes na formação do Estado Nacional francês devido aos seus feitos militares. Joana nasceu aproximadamente em 6 de janeiro de 1412, no vilarejo de Domremy, região da Lorena, na França. Hoje, a cidade chama-se Domremy-la-Pucelle, Pucelle, em francês, significa virgem ou donzela, em honra à heroína. Joana d'Arc era filha dos agricultores e artesãos Jacques d'Arc e Isabelle Romeix, sendo a caçula de 4 irmãos. Como era comum entre camponeses, ela não aprendeu a ler e a escrever. Durante a adolescência ela teria ouvido vozes que lhe confiariam a missão de libertar a França e entronar o verdadeiro rei. Na época, parte da França vivia sob domínio inglês e os franceses se dividiram em aqueles que os apoiavam como os Borguinhões. Contudo, havia quem acreditasse que o legítimo rei era Carlos IV, como os Armagnacs. A vida de Joana d'Arc esteve inserida no contexto da Guerra dos 100 Anos, conflito dinástico travado entre França e Inglaterra, entre 1337 e 1453. Esse período contou com diversos ciclos de batalha, que foram interrompidos por períodos de paz. O que estava em disputa nesse conflito era o trono francês e territórios na Europa Ocidental. Tudo começou com a morte do rei francês Carlos IV, no ano de 1328. O rei da França morreu sem deixar descendentes diretos, o que deu margem para que uma disputa se iniciasse pelo trono francês. Essa disputa ganhou contornos quando Eduardo III, rei da Inglaterra, reivindicou o direito ao trono francês por ser descendente de Carlos IV. A possibilidade de Eduardo III assumir o trono francês não agradava à nobreza francesa, porque isso poderia representar a perda da autonomia dos franceses para os ingleses. Assim, a reivindicação de Eduardo III foi negada com base em uma lei que impedia que mulheres e seus descendentes assumissem o trono, a Lei Sálica. A nobreza francesa apoiou a coroação de Filipe VI como rei da França, o que aconteceu ainda em 1328. Isso criou um desgaste entre as duas coroas, e a rivalidade entre França e Inglaterra levou ao início da Guerra dos 100 Anos em 1337. A longa duração dessa guerra afetou severamente o desenvolvimento do Reino da França, pois causou morte, destruição, doenças e fome. A guerra afetava a vida de todos e não era diferente com Joana d'Arc, pois ela residia em uma região cercada por terras dominadas pela Borgonha, um ducado que era leal à Inglaterra. A vila de Domremy, por exemplo, já tinha sido atacada por aliados dos ingleses. Como vimos, a criação de Joana d'Arc foi extremamente católica. Ela dizia que desde os 13 anos de idade tinha visões e ouvia vozes que a orientavam a participar da guerra contra os ingleses. Essas vozes, que eram de São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia, diziam que ela deveria liderar os franceses na expulsão dos ingleses, bem como concretizar a coroação do rei da França, Carlos VII. Aos 16 anos, a jovem se convenceu acerca do que as supostas vozes e aparições diziam a ela, então, deu início à trajetória que mudou a sua história e a de seu país. Muitos historiadores estudam para entender a origem das supostas vozes e visões que Joana d'Arc alegava ouvir e ver. Atualmente, trabalha-se com a hipótese de que alguma doença poderia ter causado isso. As duas teorias falam que ela poderia sofrer de esquizofrenia ou de epilepsia idiopática parcial. Aos 16 anos, ela convenceu um parente a deixá-la em Vaucouleurs, cidade onde estava instalada uma guarnição das tropas francesas. O chefe dessa guarnição era Robert de Baudricourt e foi nele que Joana d'Arc buscou ajuda. Ela pediu que Baudricourt organizasse uma escolta para levá-la a Chinon, local onde ficavam a corte e o rei francês. Em Chinon ela encontrou o rei francês em uma reunião privada. Não sabemos o teor da reunião e o que foi dito pela camponesa, mas ela conseguiu convencer Carlos VII.
Ela recebeu armas, vestimenta e autorização para liderar uma tropa com mais de 7.000 soldados. Joana d'Arc foi fundamental para elevar o moral dos soldados. Existe um debate sobre a extensão da participação dela nas batalhas. Alguns historiadores acreditam que ela cumpriu um papel mais tático e motivacional nas tropas. Outros sugerem que ela esteve em campo de batalha. Polêmicas à parte, Joana d'Arc liderou 2 vitórias cruciais para a França, em Orleans e em Reims. A vitória em Reims permitiu que Carlos VII pudesse ser coroado nessa cidade, lugar tradicional para a monarquia francesa. A coroação dele aconteceu em 17 de julho de 1429. Joana d'Arc possibilitou que os franceses se reabilitassem numa guerra que estava quase perdida. Em maio de 1430, durante a Batalha de Compiègne, Joana d'Arc foi capturada e vendida para os ingleses. Os inimigos da França estavam sedentos em descredibilizar o papel dela no conflito, e assim que aprenderam, iniciaram um processo de julgamento com diversas acusações, como heresia e bruxaria. O julgamento contou com 100 acusadores e teve duração de 4 semanas. A condenação da francesa tinha razões políticas. Deslegitimar as vitórias obtidas por ela era deslegitimar a coroação de Carlos VII em Reims, evento que só foi possível pela liderança de Joana d'Arc. Assim, Joana d'Arc foi condenada por usar roupas masculinas e por bruxaria, sob a alegação de que as vozes que ela ouvia eram demoníacas. Assim, foi condenada à morte na fogueira, uma condenação comum que era dada pela Inquisição aos casos de bruxaria. A execução aconteceu em 30 de maio de 1431, quando ela tinha 19 anos de idade. Joana d'Arc foi queimada viva em Rouen. Durante o processo de julgamento de Joana d'Arc, o rei francês Carlos VII não agiu para salvar a camponesa que lhe garantiu a coroação. No entanto, depois da morte da jovem francesa, ele agiu nos bastidores da igreja para conseguir o perdão para ela. Desse modo, o Papa Calixto III anulou o processo de condenação em 1456. No início do século XX, foi iniciado o processo para beatificação e canonização de Joana d'Arc. O processo se iniciou em 1909, quando Joana d'Arc foi beatificada, e se estendeu até 1920, quando ela foi canonizada no pontificado de Bento XV. Atualmente, Joana d'Arc é um dos grandes nomes da história francesa, além de ser padroeira do país. Esperamos que você tenha gostado de saber dessas curiosidades sobre Joana d'Arc. Continue acompanhando nosso canal Mundo Curioso aqui no YouTube, para mais informações sobre as incríveis e plena evolução ou catástrofes que dividem o planeta com o homem. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Agora pegue seu presente que está no link na descrição, um e-book gratuito com estratégias de marketing digital para você vender todos os dias como afiliado. E se este assunto for relevante para você, aproveita, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal, e a propósito ative o sininho para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Até o próximo vídeo.